Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Pago Rodrigues, eu sou indígena, sou socióloga. Hoje vou bater um papo aqui muito legal com a Marília Cirne, que é uma das idealizadoras e fundadoras do Coalizão pelo Clima, é antropóloga de formação, tem um trabalho muito bacana com a população indígena do Chacriabás, de Minas Gerais, com os Craô, e vai contar um pouco hoje aqui para a gente essa relação aí do trabalho que a Coalizão pelo Clima vem fazendo há um tempo aqui na cidade de São Paulo, diante da crise aí climática, mas também da crise ambiental, e como é que isso está colocado agora nessa pandemia do coronavírus. Então, convido vocês, todas e todos, a assistir essa entrevista e vem com a gente. Espero que vocês estejam em casa, que estejam se cuidando e vamos lá. Quero começar te agradecendo de participar com a gente dessa entrevista. É o Papo com Pagu. Vai ao ar toda quarta, às 19 horas, no meu canal no YouTube. E apresentar um pouco vocês aqui para a galera, a Marília aqui para vocês, gente. A Marília Cirne é graduando em Ciências Sociais pela USP, né, Mar? Uhum. Faz um trabalho muito importante com a população indígena, especialmente com os Craô do Tocantins. É uma das idealizadoras e fundadora da Coalizão pelo Clima, que é um movimento, né, que se formou aí para o combate ao colapso ambiental e climático. Obrigada, Marília. Quero começar te perguntando, então, para a gente fazer esse papo, por que a idealização da Coalizão pelo Clima? Como é que isso se deu e em que chave? Primeiro, agradecer você pelo convite, pela oportunidade, né? Sempre bom poder trocar ideia. E respondendo a pergunta, a coalizão, acho que ela nasceu mais da necessidade mesmo, né? Era uma coisa que aconteceu no ano passado, em junho do ano passado, estava tendo um processo de privatização no zoológico ali do Jabaquara e do Jardim Botânico, e me convidaram para uma reunião lá, né? E era um bairro ali de periferia, Água Funda, onde as pessoas que moram ali, é uma associação de bairro já bem antiga, né? De bastante tradição. Eles já estavam bastante preocupados com a privatização, né? Não é bem... Qual é privatização? É concessão, né? Concessão de 35 anos, 40 anos, né? Daquela área que era de usufruto não só do bairro, né? Mas de toda São Paulo. Então, faz um serviço ambiental, né, para a população, além de ser um espaço de lazer, de ensino. Ia ser concedido e foi, como de fato foi, né? Mas naquela época ainda não era algo certo, estava se lutando contra, e eu fui numa reunião para entender como é que era o movimento, no que podia somar, e a senhora dali, a dona Isabel, ela perguntou sobre as greves globais pelo clima, o que eu sabia bem pouco também, né? Eu só sabia de leitura de jornal, e eu expliquei aquilo para ela, e ela perguntou como que poderia, então, fortalecer esse movimento no Brasil. Eu falei que já existia um movimento iniciado, né, por jovens, mas que dava para a gente fazer uma reunião com mais cabeças pensando, para a gente pensar formas de fortalecer ainda mais, né, o movimento. Lembrando que o movimento ambiental que existia naquele momento em junho de 2019 não era só o movimento espelhado no movimento europeu do Fridays for Future da Greta, né? Você tem toda uma herança de movimentos que é super ativos em todos os sentidos, de preservação ambiental, o movimento indígena, né, os movimentos de roças urbanas, né, roças periféricas, movimentos de medicinas alternativas na periferia também, movimento de recuperação de córregos. Então, você tem uma tradição de movimentos ambientais e o movimento da Greta, Fridays for Future, vem para somar, né, nesses movimentos. Então, a gente fez uma reunião meio que para entender em que pé que estava, né? Surgiu essa reunião, aconteceu no dia 29 de junho. E aí, essa reunião tinham diferentes atores ali, e a gente
entendeu que ali era uma coalizão pelo clima, porque ali tinha cientista, ali tinha partido, ali tinha movimento de juventude, ali tinha pessoas autônomas, não estava nem perto da diversidade que a gente almejava, né, que a gente queria. Mas como um pontapé inicial, a gente decidiu que dava para tocar alguma coisa dali. E, de fato, a gente começou ali numa intenção de se pensar um movimento para se somar, né, com essa movimentação internacional, mas pensando nas nossas especificidades, né? E pensando também como a gente ia chamar atores diferentes, né? E isso foi acontecendo aos poucos. Ainda não está como a gente gostaria, mas já tem muito mais diversidade do que aquela primeira reunião que a gente fez. E Marília, dentro um pouco dessa discussão, né, que você está apresentando, porque começou com uma pauta que parecia isolada em princípio, né? É muito comum que nos grandes centros urbanos, nos estados, onde tem uma perspectiva, né, de desenvolvimento, que os governantes tendem a não considerar a pauta ambiental como fator importante, estruturante, né, das coisas da nossa sociedade. E o pouco, muitas vezes, que a gente tem de verde acaba sendo limado em processos assim, né, de privatização, de concessão, de afrouxamento de legislação ambiental. E aí, uma das coisas que eu acho que é legal, porque parecia, né, que era só um fator isolado, mas um mês depois a gente teve a crise da queimada das queimadas na Amazônia, e isso ganhou uma intensidade muito grande aqui na cidade de São Paulo, mas no Brasil. E as pessoas pararam, acho que talvez para além dos especialistas, militantes, para olhar com um pouco mais de cuidado para essa pauta ambiental. Como que você relaciona, né, a questão ambiental com a crise climática, com esse colapso aí que a gente está vivendo do modelo mesmo de desenvolvimento? Acho que não está separado, né? Acho que, no fundo, toda a crise climática, esse colapso climático ambiental, as mudanças climáticas, elas são todas resultados de desarranjos, de desmandos, de crimes sociais, né? Então, é todo um circuito socioambiental, né? Que a gente acaba tentando separar por uma questão de tentar separar o homem da natureza, né? Numa divisão bem europeia mesmo, que serve ao eurocentrismo, ao capitalismo, né? A questão da branquitude, né? Então, mas é tudo como uma continuidade, né? Porque, ao mesmo tempo, o capital torna tanto essa natureza quanto esse social tudo como recurso, né? Tudo vira recurso. Então, a gente está, de certa forma, num mesmo barco de exploração, cada um à sua maneira, né? E a gente pode dizer que é uma luta anticapitalista. Não tem como ter luta ambiental sem ela ser anticapitalista, né? Porque está na base da exploração é o capital. E a tendência é que quanto mais escassos fiquem os recursos, seja porque eles acabam em si, seja porque eles são poluídos e destruídos como a água, a tendência é que o capital fique cada vez mais violento, tanto para cima disso que ele chama de recurso, né? Porque aí a gente tem várias outras formas de chamar, né? Pode ser, enfim, N formas, você sabe melhor que eu até, mas o capital vai se tornando mais violento, tanto porque ele chama de recursos, e o que ele chama de recursos não é só o que a gente enxerga como árvore, solo, sol. O recurso também é a própria vida humana, né? Isso também é recurso, enquanto vidas trabalhadoras, enquanto mulheres, enquanto pretos, enquanto indígenas, né? Então, isso é uma questão importante, né? Porque dentro desses processos de colapso do sistema, quem são os primeiros mais afetados, Marília? Quem sempre foi afetado. A gente pega, claro, cada um de uma forma diferente, né? Mas a gente pode ver que estão sempre ali sendo os primeiros afetados, são as comunidades tradicionais, né? Indígenas, quilombolas, ribeirinhos, gerazeiros,
pescadores. A gente pode ver que são as comunidades pretas, né, pobres, periféricas, né, então as favelas. As mulheres também são muito afetadas por isso, são muito mais sobrecarregadas, por exemplo, a água começa a escassear numa dada comunidade. Quem é que vai ter que buscar água cada vez mais longe, geralmente, né? Não querendo falar que todas as comunidades são homogêneas, porque a gente sabe que não são, mas quem é que vai ter que caminhar mais, acordar mais cedo, se expor mais? Então, vai ser as mulheres, né? Quem que vai ser deslocado dos seus territórios onde sempre se viveu, né? Onde estava ali um território tradicional? São as comunidades tradicionais, né? Que vão ter seus territórios consumidos, seja por hidrelétricas como Belo Monte, que vão ter seus territórios levados pela lama, né, que vão ter os seus territórios ocupados por hélices de energia eólica, né? Então, que vão ter seus rios contaminados pelo mercúrio. São as comunidades de periferia, que geralmente são pretas, né, que são indígenas também, né, que aí tem toda essa discussão que vem da miscigenação, que estão ali em áreas de risco, que são áreas de encosta, né, de montanha, de manancial, de mangue, que vão desabar, que vão inundar antes. E Marília? Então, são essas comunidades que vai faltar água primeiro. E dentro dessa perspectiva, assim, você pode contar para a gente um pouco como são as ações e quais as ações assim que a coalizão já vem fazendo e trabalhando junto com essas comunidades? Eu vi que vocês fizeram um levantamento aí muito importante nesse processo agora da pandemia do corona, sobre a questão das empregadas domésticas, da falta de água em vários territórios. Como é que está um pouco essa situação, né? Crise climática, racismo ambiental, colapso do sistema, pandemia do coronavírus, como é que isso está colocado ali na periferia? E de que forma, né, a coalizão vem ajudando nesse debate e essas pessoas? Tá um cenário bastante complicado, né? Que a gente já vinha discutindo sobre isso internamente, né? Tanto a gente enquanto coalizão, mas o movimento socioambiental em si, né? Sobre questão de colapso, etc. Acho que talvez a gente não contasse, pelo menos a coalizão não contava que o colapso ia levar em consideração a imobilidade das próprias, de uma boa parte de nós, né? Porque tem alguma parte de nós que compõe a coalizão que não consegue entrar em quarentena por N motivos, né? Enfim, mas a grande maioria ainda bem consegue. Mas a gente não contava que, além da gente mobilizado, os territórios com quem a gente faz construções coletivas também, se não estão, deveriam estar, né? E se não conseguem estar, isso é uma questão de política, né? Que não dá apoio para esses territórios e que eles são obrigados a se não ficarem em quarentena. Mas a gente não contava com isso. Mas o que aconteceu? A gente já vinha desenvolvendo trabalhos com vários territórios periféricos de diversas formas. Então, população em situação de rua, presídio, ocupações, né? Então, a forma de atuar variava muito de local para local, porque a gente nunca teve uma proposta pronta, né? Foi sempre uma questão de sentar e conversar, porque a gente entende que o que toca na questão ambiental com as pessoas é o dia a dia delas ali. Não que geleiras derretendo e outras coisas não são preocupantes para todo mundo, porque as pessoas se preocupam de fato com isso. Mas trazer para a realidade de cada um torna as coisas mais pautáveis, né? Exato. Então, cada realidade, a gente ia construindo junto a ação. Então, não tinha muito não existe um programa pronto, né? A gente constrói junto. Mas nesse sentido da pandemia que se deu e todo mundo meio mobilizado, a gente ficou pensando nas formas de como a gente poderia atuar, e chegou a questão da prevenção, né? De água faltando, como você vai fazer o básico. O básico é prevenção, é o quê? É lavar a mão? Não dá para lavar a mão. E aí a gente começou a pensar nos locais em que a gente já fazia ações e sempre tinha, não sempre, mas muitas vezes a gente se deparava com esse problema. Pô, aqui não tem água.
por exemplo, a população em situação de rua, que a primeira coisa que falaram pra gente, isso lá no começo da coalizão no ano passado, foi: olha, nosso maior problema é a água, porque a gente depende dos espaços, dos aparelhos públicos e privados que podem ou não ceder água para a gente. Então, chega fim de semana, a gente fica numa situação mais crítica ainda. Essa era a situação deles lá em 2019, né? Que dependiam do funcionamento de X espaços. E da boa vontade também de muitos deles. Quando acontece a pandemia, aí a gente pensa, bom, precisa de água, né? E aí a gente começa a colocar um formulário correndo pelas nossas redes, né? A gente tem uma rede hoje bem razoável, assim, né, de alcance, e as nossas redes têm outras redes de alcance, então a gente consegue, né, tá longe do ideal ainda, porque São Paulo é muito grande, né? É difícil o movimento que consiga ter todo esse espaço, né? Mas tem muitos movimentos que têm muito sucesso em se espalhar cada vez mais pela cidade. E a gente tem a sorte de ter parceiros muito bons, que ajudaram muita gente a espalhar esse formulário, onde se perguntava coisas muito simples. Você sofre com água ou não? Qual a sua região? Qual o horário que você fica sem água? Né? Você tem caixa de água ou você não tem? Você tem rede de esgoto ou não tem? Né? Então, eram essas perguntas, tem mais algumas que eu não me recordo, para a gente entender um pouco o perfil da onde é que faltava água, né? E fazendo esse mapeamento, os dados públicos, né? A gente disponibiliza, então esses dados são disponíveis, né? As pessoas não têm a sua identidade revelada, né? Não tem como saber quem respondeu, então as pessoas estão seguras na sua identidade. E, por exemplo, foram acontecendo alguns movimentos para além dessa pressão da própria existência do formulário, que o próprio mapeamento já é uma forma de pressão, né? E depois um mandato de uma deputada pegou os dados e, baseado nos dados, enviou uma carta ao presidente da Sabesp, questionando o porquê daqueles dados. Um outro mandato pegou os dados e usou eles como prova, em conjunto com uma reportagem da Pública sobre falta d'água, para entrar com uma ação no Ministério Público. Houve reportagem da mídia, né, que foi até um dos bairros que mais aparecia a falta d'água no nosso formulário, que era o Jardim Monte Azul, ali na Zona Sul. Né? Então, foi uma série de pressões conjuntas, né, que foi criando um cenário e apareceu da Sabesp começar a seguir a nossa página no Instagram, né? Acho que uns 7 dias depois da coalizão lançar o formulário na rede. E aí a gente falou assim, vamos falar com ela então, né, já que ela está aqui. E aí a gente mandou uma mensagem, falamos que tínhamos os dados, que talvez eles já estivessem sabendo, que a gente queria saber se existia alguma forma de contribuir. E eles começaram a conversar com a gente. E logo nesse processo, a gente disponibilizou também os dados para eles. Foi a primeira coisa que a gente fez, foi disponibilizar os dados. E eles falaram que dariam um retorno de cada ponto, né? Então, e a gente tinha muitos pontos. Quando a gente passou o primeiro balanço para eles, acho que, se não me engano, a gente devia ter uns 80 pontos, mais ou menos, de falta d'água já. Isso em uma semana, né? Hoje a gente está com 290. Nossa, e a Sabesp deu alguma perspectiva sobre esses pontos? São nos bairros mais carentes? São os bairros mais carentes, O que acontece, o que foi falado para a gente, no primeiro momento, foi a seguinte questão, que os bairros tinha a questão de perda da água por conta de que os bairros existe uma política de gestão da pressão noturna, que acontece em todos os países, onde você diminui o fluxo de água no período da noite, que se usa menos, para não estourar os encanamentos. Essa foi uma das questões que ele falou. Ele falou que, claro, ele falou, a maior parte dos casos é isso. Outras partes pode ter questão de manutenção, etc. Enfim. Mas... E a gente... Desculpa, só desculpa te cortar, mas porque é uma justificativa um tanto complicada, né? Porque a gente sabe que desde a crise hídrica, o que tem, na verdade, não é diminuição da pressão, né? É racionamento, e a água não chega mesmo depois de determinado horário na casa das pessoas, não é isso? Então, pois é, a gente escutou essa justificativa deles, né? Estava ali entendendo, tá bom, a gente disponibilizou para eles os dados.
Só que a gente sabe que essa justificativa de gestão de pressão, sim, ela é um mecanismo que acontece em vários países, é um mecanismo que acontece em vários países. Agora, na nossa realidade, você não fica, por exemplo, da meia-noite até às 5 da manhã sem água. Para a pessoa que está na Paulista, claro, se ela faz a gestão noturna, que acontece em alguns pontos de bairros nobres também, isso não afeta em nada, porque a pessoa tem piscinas de guardar água. Exato. Então, ela vai ter lá a água para ela, quando ela abrir e fechar o banheiro, o chuveiro às 2 da manhã. Não vai fazer diferença. Mas a gente sabe também que essa gestão da água acontece, ataca principalmente as comunidades mais pobres por alguns motivos. Por exemplo, você tem essa gestão da 0 a 5, só que você também tem a questão do declive do terreno. Então, a água chega num ponto e não vai chegar em outro. E você para a água, você volta a água às 5 da manhã, mas por todas as questões de encanamento e de não melhoramento da estrutura da própria Sabesp, a água só vai chegar no cano da quebrada, vai ser 8, 9, 10 da manhã. Então, assim, a gestão de pressão noturna, ela também é uma gestão de racismo ambiental, né? Porque, Exato. assim, ela é para todo mundo, tá bom, ela pode acontecer numa grande parte do território, mas os efeitos dela são diferentes para cada local, né? E a gente tem a questão de que, assim, muitas das comunidades, a grande maioria, ficam por água mais de 6 horas. Só que qual que é a grande questão disso? A Sabesp, quando ela coloca essa falta de água, que é resultado da gestão da pressão, como ela gosta de falar, né? E que aí a gente tem que discutir, então, o que é essa gestão de pressão noturna. Quando a Sabesp coloca isso sem avisar a população e por mais de 6 horas, ela está descumprindo a portaria da Arcesp, que é a portaria 8.460, que é de 20 de dezembro de 2018, que ela fala que as pessoas têm que ser avisadas da sua gestão de pressão, né, que vai acontecer. O que não acontece, né? Porque não acontece nem isso, né? Que é o acesso da população à informação, mas também o fato de que a maior parte das pessoas paga a taxa de água, paga pelo serviço de saneamento, e na ponta elas não recebem o retorno disso, né? Sim, não recebem, e assim, não tem perspectiva de que isso melhore. A gente esperava que a Sabesp desse indícios de que, pelo menos nessa crise, isso melhorasse, porque a gente entende que ter água na torneira é uma questão de salvar vidas, não só no contexto de Covid, né? Porque as pessoas morrem por falta de água na torneira desde sempre, né? É uma forma de matar também, né? Mas no contexto de Covid fica ainda mais violento, né? A gente tem, por exemplo, desde o primeiro dia do formulário ou do segundo, chegou, por exemplo, referências de que na Coab Adventista faltava água. E a Sabesp estava em posse desses dados, né? Desde uns 6 ou 7 dias depois, desde que ela entrou em contato com a gente, estava em posse desses dados e estava constando ali que estava faltando água na Coab Adventista. Semana passada morreu uma jovem de 19 anos ali de Covid na Coab Adventista. Então, o que a gente está vendo são pessoas morrendo nos pontos em que a gente está mapeando que falta água e pontos que a Sabesp está sabendo pelo nosso formulário que falta água. Então, assim... Isso é uma denúncia super grave, Marília, que o Ministério Público precisa começar a averiguar, inclusive, e cobrar as providências imediatas da Sabesp nesses territórios, não é? Sim, o que saiu foi que dia que foi? Acho que foi antes de ontem, que a Sabesp foi autuada até 10 dias resolver a questão da gestão da pressão da água, né? E que se não resolvesse em 10 dias, seria multada todos os dias. Em partes, a gente pode considerar isso positivo, mas tem muitos poréns, né? Porque, assim, primeiro que 10 dias é muito tempo. 10 dias é o tempo que o Covid faz o estrago, né? Mata mesmo. Então, assim, é muito tempo. E mesmo que a Sabesp passe esses 10 dias, não tem nada que garanta que ela não vai optar por pagar essa multa ou por simplesmente não pagar a multa e não fazer nada, porque isso já aconteceu e acontece várias vezes, né? Então,
tem que se continuar pressionando nesses 10 dias, né, para que isso se torne uma realidade, que a gente não precisa esperar 10 dias para as pessoas terem o básico da prevenção nas suas torneiras, né? Exato. Então, a Sabesp tem vários e vários problemas, mesmo nessa sua justificativa de gestão da água, Não, que ela não, a gestão de pressão noturna, desculpa, pode falar, pode falar. Não, pode continuar. Eu já. Não, que a gestão de pressão noturna é gestão de pressão noturna, não gestão de falta d'água para os mais pobres, né? Exatamente então, isso. Porque, assim, né, independente, porque agora a gente está numa crise de pandemia do Covid, existem uma série de orientações da Organização Mundial da Saúde em relação a cuidados com higiene básica, que garantem, né, justamente a redução ou minimiza os efeitos ou o alastramento da pandemia. Então, já num cenário como esse, a Sabesp, mas o governo estadual deveria ter uma responsabilidade maior em fazer uma gestão noturna da água adequada para a população de periferia, que é onde o risco maior da pandemia existe e é real, né? As pessoas não têm acesso à saúde pública de qualidade, as casas, as moradias são todas muito juntas, o processo de isolamento nesses espaços periféricos é mais difícil, então já deveria ter. Mas eu acho que, para além, né, da crise da pandemia, isso que revela isso que você está colocando, né? Esse sistema de cuidado e de gestão, que além do racismo ambiental, está muito relacionado com o que a gente fala que é a necropolítica, né? É a definição permanente pelo Estado de quem vive e de quem morre, né? Então, você prioriza sempre classes dominantes, de poder aquisitivo maior, enquanto a periferia continua sem o serviço básico, mesmo pagando por ele, né? O que é muito complicado, né? Sim. Mas nós vamos ajudar aí nessa pressão, Marília, para a Sabesp poder tomar as providências devidas. Acho que pressionar o Ministério Público, pressionar politicamente, fazer as pressões necessárias via rede social, porque não tem como, nessa crise, a Sabesp continuar atuando desse jeito, para além do fato de que a gente sabe que água não é uma mercadoria, ou não deveria ser, né? Ela é um direito, mas infelizmente não é o que a gente tem colocado aí na política pública, acho que não só em São Paulo, mas no Brasil de maneira geral. Queria aproveitar um pouco esse mote seu da discussão nas periferias, porque para além do problema, né, da crise da água nesses espaços, dessa gestão bem escolhida aí de quem vai receber água, quem não vai, tem o problema com as trabalhadoras domésticas, mas acho que com trabalhadores de maneira geral que estão no mercado informal, população em situação de rua, que estão com muita dificuldade de viver o isolamento de maneira adequada. E a coalizão também, né, ajudou a construir algumas ações em relação às domésticas, que muitas não puderam parar o trabalho, não foram dispensadas, não foram remuneradas para cumprir o isolamento. Como é que está um pouco esse mapeamento? Quais os resultados dele e quais as propostas que vocês têm? A gente foi mais um apoiozinho ali, né, para o movimento. Na verdade, a gente movimento pela vida das nossas mães, né? Foi mais assim um pequeno apoio assim de divulgação e de tentar pensar formas de ligar essas trabalhadoras com pessoas que pudessem de alguma forma dar um apoio financeiro, né? Financeiro na forma de dinheiro em espécie, ou então financeiro na forma de pagar um gás, pagar uma cesta básica, né? Então a nossa ajuda foi mais nessa parte. Porque eu não sou, né, filha de doméstica, ali na coalizão tem algumas pessoas que são sim, mas não estão nesse movimento. Com exceção, o Marcelo, ele é desse movimento, a mãe dele é doméstica, né? E aí, mais o movimento pela vida das nossas mães em
si são todos, a grande maioria pelo menos, são filhos de trabalhadores. Assim, a coalizão é algo muito variado assim mesmo. Então, enquanto a gente tem pessoas que estão em situação de rua dentro da coalizão, a gente tem pessoas que moram nos jardins, né? Então, é algo assim muito, o que é muito positivo, mas é algo que pode ser muito positivo. E a gente precisa aprender a trabalhar dentro dessas realidades, o que gera também uma série de conflitos, uma série de desafios, né? Enfim, a gente tem dentro da coalizão filhos de trabalhadoras domésticas, a gente tem dentro da coalizão bastante pessoas que têm parentes, se não mães e pais, tios, primos que trabalham no corpo da saúde, seja como enfermeira, seja como atendente, seja como na limpeza, né, do estabelecimento, porque no hospital quem está sujeito a ficar doente, claro, é o médico, sim, é o médico, mas todo o corpo de trabalho do hospital está doente, né, desde o médico, do diretor, até a pessoa que faz a faxina. Tanto é que a gente está tendo ouvi muitos relatos de pessoas que trabalham com limpeza em aparelhos de saúde que estão adoecendo também, né? Então, justamente. A gente tem... E a maioria são mulheres, né, Marília? Sim. Dentro desse trabalho todo que você tem construído, eu sou indígena e tenho observado muito atentamente assim, que essa questão da pandemia, do Covid, na discussão em relação às aldeias está bastante abandonado diante da política pública, diante de alternativas para a população indígena. Conversei nessa semana com uma parente minha lá na aldeia em Pernambuco. Ela trabalha no equipamento de saúde. Eles estão sem equipamento de proteção individual, uma série de dificuldades. Mas você também tem uma relação muito próxima, né, com comunidades indígenas. Como que você está vendo esse problema da pandemia dentro das comunidades com as quais você tem relação? E o que está sendo pensado aí como foco, né, tanto de prevenção como de auxílio real para essas comunidades nesse período, Mar? Olha, acho que talvez até fico assim de falar, que acho que você consegue até falar melhor do que eu, mas assim, da onde... mas qualquer coisa você fala. Mas o que eu tenho visto, assim, da onde eu venho atuando mais, primeiro que assim, eu acho que a gente andou conversando sobre isso, né, que não existe menção qualquer das autoridades ao sistema de saúde indígena, né, a CESAI, ou mesmo ao atendimento de indígenas fora da CESAI, né, no SUS, que não seja a CESAI, que a CESAI também é uma parte do SUS, né, mas tem muitos indígenas que estão em contexto urbano e que muitas vezes não têm acesso aos aparelhos da CESAI, então vão ser atendidos em aparelhos que não são da CESAI. Então, assim, não existe nenhuma discussão, nem quando não se fala em CESAI e não se fala em atendimento para indígenas, né? Então, está totalmente invisibilizado. Há pouco tempo, assim, dentro da pandemia, né, começa-se um debate sobre as favelas dentro da pandemia, mas é algo que ainda assim é muito pequena essa discussão e é uma menção sempre muito homogeneizante, né? Muito como se favela, quebrada fosse tudo do mesmo jeito, né? Então, quando se menciona a questão de favelas, por exemplo, se menciona pouquíssimo isso de uma forma super homogênea e nem se menciona a questão de comunidades indígenas. Exato. E aí uma coisa que eu estou pensando aqui agora, como está então a questão das comunidades quilombolas, gerazeiras, ribeirinhas, né? É toda uma invisibilização. O que a gente tem percebido é que a CESAI já vem de um desmonte, né? A CESAI foi criada em 2010 no governo Lula e ela tem sofrido sérios desmontes nos últimos anos, né? Exatamente. Então, e tem assim, essa tendência também, né, Marília, de a gente ser tratado de maneira muito homogênea, né? A gente tem mais de 305 etnias indígenas no Brasil e a tendência geral é que a gente seja sempre tratado que nem se trata a periferia, né? Como se fosse tudo igual.
não se tem políticas, né, que dialoguem com aqueles territórios onde aquelas comunidades vivem, mesmo nos meios urbanos, né? Você tem etnias que transitam nos meios urbanos e que organizam também a sua territorialidade, né? E Sim. a verdade é que nessa conjuntura eu fico pensando assim, até como a questão indígena, né, no governo Bolsonaro, ela realmente virou o grande inimigo, né, do governo Bolsonaro. Eu chego até a pensar que é proposital mesmo você fingir que nada acontece no sistema de saúde indígena, não tratar, né, da pandemia nas comunidades indígenas, porque é a escolha que o Estado faz do genocídio da população indígena, né? Uma forma de você cometer esse genocídio é você não dar nenhum tipo de suporte, não atender, não tratar simplesmente e deixar morrer, né? E aí eu queria muito relacionar com você, assim, pensar assim, diante dessa conjuntura toda, né? Pegando a questão indígena, as comunidades quilombolas, ribeirinhas, todas essas populações que sempre tiveram um modo de vida muito distinto do sistema do capitalismo, né? Sempre muito respeitoso, em conexão, em relação com a natureza, com o que a gente chama de meio ambiente aí, né, na linguagem do não indígena, e que construíram, né, concretamente uma resistência assim a esses modelos. Aí fiquei observando, né? Achei que a crise climática ia impor para as pessoas repensar de maneira geral esse sistema. Daí falei, bom, o colapso ambiental, climático, vai fazer as pessoas pararem, né, um pouco para pensar. Mas não foi muito o que aconteceu, né, Marília? De maneira geral, os governos continuam atuando como se isso fosse só uma fase que fosse passar, né? E a impressão que eu tenho é que agora, na pandemia do coronavírus, essa questão é recolocada novamente, né? As pessoas repensarem o sistema, repensarem o modo como estão vivendo, mas parece que também está sendo muito tratada, é só uma crise passageira e a gente não precisa discutir no profundo. O que você acha? É possível a gente sair da crise da pandemia? É possível a gente superar o colapso ambiental climático? Você acha que essa conjuntura que está colocada cria as condições para as pessoas repensarem esses modelos? Acho que a única possibilidade para a gente é conseguir sair dessas crises, porque a outra possibilidade é que, de alguma forma, mundos se acabem de fato, né? E aí, claro, não estou querendo homogeneizar que só tem um tipo de mundo, etc., mas de fato, muitos tipos de mundo estão em risco. Então, acho que a nossa única possibilidade é conseguir fazer um salto de qualidade de relação para, quem sabe, sair dessa, né? A gente acho que, né, como a gente sempre conversa, tinha essa esperança, né, de que, colapso ambiental, né, olha o céu preto, as pessoas vão, né, mas eu acho que as pessoas, acho que tem uma série de motivos que a gente pode discutir do porquê que as pessoas, elas ficam muito paralisadas na ação, né, ficam paralisadas por N motivos, e eu acho que uma das questões que paralisa principalmente a classe média branca, né? Que também não é uma coisa só, né? Mas o que paralisa é a questão de achar que sempre vai chegar só no quintal do outro. Mesmo quando o céu fica preto na Amazônia, o dia que o céu ficou preto em São Paulo, na verdade, por conta das queimadas, foi o dia em quase um ano de existência da coalizão, onde a gente mais recebeu mensagem nas nossas redes sociais, onde as pessoas ficaram, de fato, muito apavoradas. Só que depois passou, né? Passou. E aí, por exemplo, quando aconteceu a questão do óleo no Nordeste, que as pessoas estavam
estavam e ainda estão morrendo de fome, porque toda a sua subsistência, tanto sua fonte de renda quanto sua alimentação de fato, vinha do mar e estava tomada por óleo, né? As pessoas, como não morreu ninguém instantaneamente, como não era em São Paulo, né? Isso eu tô tomando como exemplo aqui do ponto de vista de São Paulo, que é de onde eu me sinto mais à vontade de falar, porque é onde eu estou, né? Não estou querendo comparar o Brasil todo a São Paulo, porque o Brasil é imenso e muito diverso, né? Exato. Mesmo nas suas grandes cidades, e mesmo dentro de São Paulo, ele é diverso. Mas colocando aqui de um ponto de vista do que acontece na cabeça das pessoas, e enquanto coalizão, a gente percebe muito mais compromisso com a questão de meio ambiente, que é uma luta que geralmente se fala que é uma luta branca, classe média alta, classe alta, se vê muito mais compromisso com essa pauta com as pessoas que já estão em várias situações limites. Então, as pessoas que de fato se comprometem com essa pauta já estão sofrendo situações limites de várias outras formas. Então, não sei como é que cheguei até aqui, mas, enfim, para colocar que eu acho que a saída, a gente só tem a opção de sair disso, né? Não existe outra opção. Ou a gente faz dar certo, ou outra opção a gente... Mas eu acho... pode falar. Ou a tendência geral é um pouco o que o Ailton Krenak coloca, né? A gente está entrando pelo cano e não sabemos se vamos enxergar alguma luz lá na frente, né? Se a gente vai ter um caminho, eu não diria nem de volta, né? Mas um caminho em que a gente consiga concretamente mudar o modelo e continuar sobrevivendo como humanidade, né? Que é isso que está posto, assim, né? E, basicamente, as comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, é que estamos segurando um pouco ainda e freando esse limite, né, do colapso, né? Porque a gente tem mesmo, né, uma cultura na sociedade que não permite uma revisão profunda ainda desse modelo, né, do capital, do tal desenvolvimento à custa de qualquer coisa, né? E muitas vezes acho também que quando a gente tira, né, da questão ambiental a perspectiva da luta de classes, aí a gente não consegue mesmo, né, aprofundar, que é um pouco isso que você está colocando, né? Porque, de fato, as pessoas mais comprometidas são as pessoas que estão ali na ponta, né, na periferia, nas aldeias, na Amazônia, e que estão resistindo concretamente a esse modelo desenfreado, né, e predador. E aí, quando você coloca a questão ambiental só como um problema dos especialistas, né, da classe média branca e tal, é uma tentativa também de deslocar a perspectiva, né, de classe que essa luta tem, né? Sim, e eu acho que é isso que você falou, eu acho que é inclusive um mau caratismo, né, por parte e uma falta de reconhecimento por parte das classes mais privilegiadas e mais brancas, né, no sentido de não contestar esse senso comum, porque esse senso comum, ele existe. Quando a gente chega para conversar com as pessoas que não se enquadram nesse senso comum da onde que está a luta ambiental, muitas vezes as pessoas muito logo já começam a trocar ideia, a gente já começa a construir uma perspectiva ali do que dá para fazer e vamos embora. Em outros momentos a pessoa fala assim, olha, eu nem sei como eu posso ajudar nisso, eu acho até interessante. E aí você vai conversando e as pessoas vão entendendo que problema ambiental é problema de todo mundo, né? Exato. E acho que a gente precisa, acho que é um mau caratismo mesmo, essa narrativa que é sustentada por quem tem poder, né? Que ela apaga toda uma tradição de resistência socioambiental que a gente, enquanto América Latina, enquanto Sul global, né? Enquanto África, Ásia, enquanto Sul global, a gente tem que é de resistência socioambiental, né? A gente não tem a resistência, não surgiu como uma ideia a partir de greves globais feitas pela Greta Thunberg, claro, e que tem todos os pontos positivos e também tem os pontos negativos, porque os movimentos, eles não são só
positivos ou negativos, né? Todos os movimentos têm prós e contras. Mas a gente não pode achar de que o movimento ambiental no Brasil começou hoje. A gente está ignorando, quando a gente insiste tanto nisso, a gente está ignorando 520 anos de genocídio, de estupro, de etnocídio, de ecocídio. A gente está desconsiderando mortes de indígenas, mortes de pessoas escravizadas que vieram da África. A gente está desconsiderando Chico Mendes, a gente está desconsiderando Nicinha, a gente está desconsiderando os mortos de Belo Monte, a gente está considerando Tucuruí, a gente está desconsiderando Jirau e Madeira, a gente está desconsiderando as minas de carvão do Rio Grande do Sul, Itaipu, a gente está desconsiderando Dorotstein, a gente está desconsiderando desses últimos, desde 2 de novembro até agora, 6 Guajajaras mortos, isso só de um povo, né? Sem dizer a liderança Ayampi, né? Sem dizer o jovem Guarani. Então, assim, se a gente for rememorar todos os que já perderam sua vida para lutar por uma relação melhor com o que não é humano, a gente não vai parar de falar. Então, eu acho que existem duas coisas. A gente não pode cometer esse segundo crime, que é esquecer essa memória, que é uma memória, claro, com todas as suas especificidades, né? Mas é uma memória latino-americana que a gente tem, né? A gente não tem uma tradição europeia de luta ambiental. A gente tem uma tradição de luta ambiental que parte de um outro ponto de vista com a terra, né? Então a gente não pode esquecer disso, e a gente também não pode esquecer que a nossa luta socioambiental, ela é pautada numa luta também intergeracional, coisa que acho que talvez o movimento europeu, ou pelo menos do norte global, deveria se repensar, porque o que eu particularmente sinto muito é que existe um desligamento entre as gerações ali. E não estou falando que as gerações que vieram antes de nós não são responsáveis. O que eu estou falando é que tem classes dessa geração que são responsáveis por essas decisões. E não é toda uma geração que veio antes de nós que é responsável pelo que a gente vive hoje. Não é uma questão geracional, é uma questão de classe. Exato. De classe política e de classe de capital, né? Essas decisões foram tomadas por pessoas que têm poder de capital e poder político, né? Não foi o poder geracional. E eu acho que das coisas muito importantes e muito fortes da nossa luta socioambiental latino-americana, né, ou de sul global, é essa luta que preza pela intergeracionalidade, com todos os problemas. Claro que existem conflitos geracionais em todas as comunidades, mas existem as formas de lidar com isso, e eu acho que a gente tem muito a ensinar, né? Então, e não é por exclusão, né, de uma ou outra geração, né? A gente precisa do acúmulo e precisa da renovação para garantir, inclusive, essa inflexão, né, no sistema. E precisa de um comprometimento maior de todas as gerações, de todas as pessoas, mas eu acho que um comprometimento maior, inclusive, das classes dominantes, né, que parecem não entender ainda o que está colocado, né? A busca continua sendo a busca desenfreada pelo lucro, pelo modelo predador, sobretudo na América Latina, né, que é esse modelo extrativista, enquanto a gente tem, né, desde um histórico de resistência muito grande a uma crescente luta nessa conjuntura para resistir a esses modelos, né, Mar? E eu acho que assim, como que a gente pensa que a gente consegue defender a vida se a gente não tem memória sobre o que é a vida? A memória está com os mais velhos. Então, não dá para defender a vida se a gente não tem uma memória sobre essa vida, né? Então, também não estou falando que tudo que é produzido no norte global deva ser desprezado, não é isso. Acho que são formas de se lutar, mas a nossa forma, eu acho que a gente tem que valorizar em primeiro lugar, sim. E a gente pode dizer, dentro dessa perspectiva, que um dos maiores frontes de resistência hoje a esses processos é a América Latina? Eu acho, porque é inclusive um dos maiores focos de violação por parte do capital, né?
E tanto onde a gente de... tem, né, tido um levante muito grande do protagonismo, inclusive da população indígena, né, frente a esses modelos, né, como foi o Equador, como foi o Chile, como tem sido aqui no Brasil, na Bolívia, que uma grande parte dos últimos levantes foi protagonizado pela população indígena, né, cujos Sim, territórios estão sendo pressionados, atacados, não é? sim, eu acho que a população indígena e acho que é, os ensinamentos que as mulheres indígenas trazem nesse cenário para a gente são muito valiosos, né? Então, a gente pegar em toda a América Latina, a gente tem exemplo de mulheres, inclusive você, né? Que estão à frente de processos, e claro, não é uma coisa separada do homem, né? Muito pelo contrário, são coisas que andam juntas e se construindo juntas, né? Mas eu acho que a gente precisa atentar para esse protagonismo da mulher indígena, também da mulher quilombola, também da mulher lá de periferia, né, a mulher preta, mas eu acho que as mulheres indígenas têm tido um protagonismo muito importante nesse sentido. E eu acho... Não, pode perguntar. Não, eu queria que você continuasse. Eu tenho mais uma pergunta para te fazer. Muito, eu acho que não é exatamente pontual, mas muito pautado, né, por toda a discussão que você apresentou aqui, porque a gente fica também querendo contribuir cada vez mais com essa luta que a coalizão, que você e que, né, toda essa discussão que a gente fez aqui estão sendo realizadas. E aí eu queria que você dissesse aqui para as pessoas, né, de que maneira que é possível contribuir com a coalizão, desde essas ações mais imediatas que estão sendo feitas diante da pandemia do coronavírus, mas também a longo prazo, né? Como é que as pessoas podem chegar junto e discutir, fazer esse processo aí com vocês. Tá. Antes, eu só queria voltar um negocinho ainda sobre a água. Eu posso voltar só umas coisinhas que eu lembrei antes Pode, de por falar dessa coisa? favor. Sobre a água e a questão da Sabesp, a gente... Então, como eu tinha dito, a Sabesp está com esses dados em mãos, as pessoas estão morrendo onde está faltando água, e por várias vezes a gente chegou a se questionar se a Sabesp, se a gente estava fazendo um trabalho repetido. Como é que a Sabesp não sabia onde estava faltando água? Por quê? Porque existe um índice de regularidade de abastecimento, que é o IRA, que é um índice que se fala de onde que falta água, porque isso entra na contabilidade de custos da Sabesp. Né? Tá. Onde falta água, isso custa dinheiro. E conversando com especialistas, o que eles passaram foi que o IRA não é atualizado desde 2014, o que foi uma surpresa para a gente, né? Nossa, é um Então, absurdo. assim, isso não está em nenhum veículo institucional, porém eu pedi o IRA para a Sabesp 2 vezes, e 2 vezes eles simplesmente ignoraram. Então eu não tenho, porque a ideia nossa era pegar o IRA e colocar e sobrepor com os nossos dados, né? E a gente imaginava que estaria atualizado. Agora a gente não consegue ter certeza do IRA, porque um especialista nos coloca que o IRA não está atualizado desde 2014, desde a crise hídrica. E como a gente vai ter certeza disso ou não, se quando a gente pede para a Sabesp, eles não dão os documentos que são documentos do povo. E que deveriam estar Então, públicos, né? sim. Então, assim, muito complicado. Então, a Sabesp, ela vai doar um pouco mais de 2.000 caixas d'água para Jardim Monte Azul, que foi o lugar onde apareceu muito, e mais 1.200 para Paraisópolis. Porém, claro, são vitórias da população, né? De mobilização de várias frentes, de líderes comunitários, sociedade civil, de todo mundo junto, né? Também do poder público, né, da mídia, enfim. Porém, não adianta nada eu colocar 1.200 caixas d'água se eu tenho uma comunidade como Paraisópolis, que é a maior comunidade de São Paulo. Prevenção, você não faz só em 1.200 casas. Prevenção, ainda mais uma pandemia, você tem que fazer em todo o mundo, porque se uma pessoa fica doente, não adianta. Então, assim, ou é para Exato. todo mundo, ou não é para ninguém.
Não É tô isso. falando que não tô falando que é melhor não ter caixa d'água, não. O negócio é que tem que ter caixa d'água para todo mundo, e lembrando que tem casas que não têm estrutura para comportar uma caixa d'água. Então, se precisa repensar aí também a especificidade, porque é aquilo, a favela não é homogênea também, É né? isso. E quais são as alternativas que você tem nesses casos, né? Sem deixar de cumprir com a universalização da distribuição da água, do acesso, sobretudo, né? Sim. Aí, sobre a questão indígena que você trouxe, que a gente estava falando sobre o desmonte da CESAR, né? Que você colocou. Eu acho que a gente tem no governo Bolsonaro, não dizendo que não é um processo neoliberal, né? Um processo neoliberal de você tentar homogeneizar todo mundo, né? O processo neoliberal funcionar, todo mundo tem que ser igualzinho, né? Todo mundo tem que ser tudo aquilo. Então, todo mundo, você vai transformar o indígena em branco, né? Você vai transformar o preto em branco. Você vai transformar todo mundo em trabalhador, né? Então, por aí vai. Você vai transformar todo mundo para além de trabalhador em empregado, né? Então, assim, tem essa tentativa de homogeneização e ela não vem do governo Bolsonaro, porque a gente está num processo neoliberal no mundo todo, né? Então, mesmo nos governos Lula, Dilma, já tinha esses sinais. Porém, no governo Bolsonaro, acontece uma ruptura por N motivos, né? Uma aceleração desse processo neoliberal, não é uma ruptura. É uma Retiro o que eu falei, aceleração mesmo. porque para mim é uma continuidade de processo no governo Bolsonaro, acontece uma aceleração. E aí a gente tem logo no começo do governo do Bolsonaro a saída dos mais médicos, né? Que para além de atender boa parte da periferia, atendia as periferias, né? As periferias são muitas. E os territórios indígenas, territórios tradicionais estão na periferia do capital, né? É isso. Então, os mais médicos, eles saem daí, e quando a gente chega com uma pandemia tão violenta, a gente tem esse cenário de desassistência quase que total, como você relatou, como está na sua terra, e como está em um monte de outros locais. Eu tenho alguns amigos que trabalham com indígenas em isolamento voluntário, e uma das coisas que eles me relataram uma vez foi que um indígena em isolamento voluntário, né, porque a gente chama assim, né, estão isolados, é uma opção, né, também. E o vírus da gripe, esse vírus da gripe comum que todo mundo carrega no seu corpo, que é da mesma família do influenza também, né, eles pode matar uma pessoa isolada em até 4 horas. Por quê? Porque, por exemplo, o vírus do coronavírus, apesar de ser um vírus novo, a gente conhece a família dele já. Conhece os coronas, exatamente. O vírus da gripe comum, pessoas que estão isoladas, como essas populações indígenas, não conhecem nada da família. Então, 4 horas é o suficiente. Isso, atualmente, quando o não indígena está mais, né, toma banho. Imagina quantos portugueses chegaram aqui de dias e semanas de navio, como não foi a guerra biológica, né? Biológica mesmo. Então, hoje, um indígena em isolamento voluntário morre em 4 horas. Se o coronavírus chega nas aldeias hoje, por mais que mesmo vocês indígenas né, tenham contato com o vírus com o vírus da família do coronavírus, assim como a gente, o efeito é devastador, tanto pela questão da força do vírus, quanto pela questão de como as formas tradicionais de vida se dão, né? Então, da ausência também depois do próprio acesso, né, à saúde não indígena, né, que é os equipamentos propriamente de saúde, que o que eu tenho reparado é que com esse desmonte da CESAI agrava muito, porque já tem uma série de doenças que a gente passou a ter acesso desde a colonização, que não eram próprias nossas, e que exigem, sim, que, numa grande parte das vezes, a gente procure o equipamento de saúde fora da aldeia, da medicina não tradicional, para poder ter um atendimento para aquele tipo de problema. E aí, você falou de uma questão muito importante, que é dos mais médicos, que não precisou nem chegar na pandemia do coronavírus. O corte dos mais médicos representou já no último ano
o aumento de 12, 13% da mortalidade infantil indígena, por causa da ausência, né, de atendimento nas aldeias. E mais ainda, os mais médicos representavam quase que 50% dos atendimentos das aldeias, né? Então, já está desse jeito, agora calcula, né, com uma pandemia, com o desmonte da CESAI, eu fico pensando nessa coisa que você colocou de guerra biológica, né, porque o próprio processo de colonização, não é que os indígenas muitas vezes pegavam aquela gripe pelo mero contato, né? Muitas vezes havia uma opção muito definida, muito orientada de você mandar uma pessoa doente para um povoado, né, para uma aldeia indígena, para fazer justamente o extermínio via gripe, via alguma doença não conhecida ali por aquela população. E por que eu estou falando isso? Porque isso remete um pouco, né, à política atual, né? No meio de uma crise pandêmica como essa, o próprio governo Bolsonaro chegou a cogitar a possibilidade de entrar nessas aldeias ou nesses territórios onde a gente tem indígenas em isolamento voluntário, né, Marília? Então, são correlações, né? São fatos históricos que a gente vê e que a gente sabe que o que está acontecendo hoje não é mera coincidência, né? Tem uma opção política bem definida, assim, de fazer morrer a população indígena, né? Sim, e assim, a gente tem essa guerra biológica acontecendo como opção política, mesmo agora na ditadura, né? As pessoas invadiam, na ditadura as pessoas iam doentes, entregavam roupas, entregavam panelas, não sei o quê, com vírus, infectada. Isso, então, assim, a gente tem um governo que reproduz e se usa de táticas tanto coloniais quanto ditatoriais, né? Exato. Que faz tudo parte do mesmo pacote, né? Então, eu acho que a gente tem isso, e tem a questão dos mais médicos também, lá na sua aldeia, talvez, acho que, não sei como é que era lá, mas lá nos Craô, onde eu sou bastante próxima, no Chacriabá também, onde eu sou bastante próxima, o que as pessoas que moram nesses territórios relatavam é que existia uma forma de lidar com a medicina tradicional e com a medicina do não indígena, que era uma forma onde era possível a convivência, né? Muito diferente dos médicos não indígenas. E aí eu não estou falando que é uma questão de projeto de educação que a gente tem nos currículos de medicina, né? Currículos mais humanizados, que respeitem o outro como o outro. E a intersecção, né, das coisas, né? Sim, não são uma realidade na maioria dos currículos de medicina brasileira, né? Então, acho que a questão dos mais médicos também tinha uma questão de acolhimento e de respeito pelo diferente, e dessa construção como uma potência positiva do diferente, né? Então, exatamente. E isso sim, isso mudou bastante lá na aldeia. Para além da ausência, né, do atendimento, justamente a percepção do não respeito da atual política em relação aos conhecimentos tradicionais que a gente carrega, e o que dificultou ainda mais, na verdade, a relação nossa com profissionais da saúde não indígenas, que a gente sabe que são formados, né, por mais que estejam ali na linha do front e tal, eles têm uma formação curricular que é essa que você está colocando, muito própria, muito específica, e o que dificultou muito mais com a saída dos mais médicos essa relação com os equipamentos de saúde. Má, a gente vai precisar caminhando para encerrar. A discussão está muito boa, muito boa. Eu quero, inclusive, convidá-la a participar de uma próxima ocasião para a gente aprofundar alguns desses temas que você trouxe, que achei que foram muito importantes, que a gente precisa aprofundar. Mas, assim, do meu comprometimento em relação às pautas, às denúncias todas que você trouxe aqui, do trabalho da qual eu faço aqui, né, desse lado da telinha,
da gente poder ampliar um pouco esse apoio aí, suporte para essas questões que você apresentou. Mas quero que você deixe aí o seu recado para a gente, o que a gente pode mais contribuir para essa luta aí que você está fazendo tão grande na coalizão. Gente, olha, eu acho que, primeiro, pensando a questão do Covid com o meio ambiente, não achem que a diminuição das emissões na China, na Itália, ou não sei onde, no próprio Brasil, seja uma coisa positiva. Não é, porque isso é a custo de vidas, mais não, isso é a custo de vidas, e também é uma questão que a economia, pela justificativa de se recuperar, vai vir ainda mais violenta para cima do que a própria economia chama de recursos naturais. Então, assim, todas essas emissões que não foram dadas agora, nesse momento presente, vão acontecer daqui 3 ou 4 meses no máximo. Então, é uma questão de tempo e de momento, não é uma questão de que as coisas mudaram em relação ao sistema capitalista. Então, para a gente ficar bem atento nisso, não cair nessa falácia do ecofascismo, né, que muitas vezes o discurso ambientalista eurocêntrico pode ir por esse caminho, sim, a gente tem que tomar muito cuidado. E fora isso, eu acho que ficar muito atento às movimentações de internet, porque eu acho que é a ferramenta que a gente tem hoje, né, não é o suficiente, não é o ideal, mas eu acho que a gente tem que tentar tirar o maior proveito dela. Tem muitas iniciativas aqui, tem a iniciativa dos Pancararu contra o coronavírus, tem a iniciativa da Poime contra o coronavírus, iniciativa do Jaraguá, tem a questão lá da sua aldeia, né, dos Cunhô, tem a questão da ajuda aos Craô, ajuda aos Chacriabá, ajuda aos Guarani Kaiowá, que estão lá no epicentro do agronegócio, e o agronegócio não vai parar porque a economia precisa se movimentar, porque as pessoas estão de quarentena e o que move o Brasil é o agro. Então, assim, os Guarani Kaiowá continuam trabalhando nas plantações lá, e a situação está muito feia lá. Então, acho que a primeira coisa é a gente se informar, entender que os territórios indígenas não são iguais, que a favela não é igual, que os territórios da população em situação de rua não são iguais. E eu acho que se comprometer de verdade, se pegar uma iniciativa, mesmo que pela internet, para entender como tal, então que leve isso muito a sério, porque aquilo depende de vidas. Se você vê o nosso mapeamento da coalizão, mesmo que tenha água na sua casa, procure de vizinho em vizinho, pela internet, por favor, não saiam de casa. Mas procure de vizinho em vizinho, de rua em rua, o máximo que você puder, se tem água, porque o fato de ter água ou não pode matar, como foi o fato que aconteceu na Coab Adventista com uma menina de 19 anos. Então, eu acho que é isso. E vamos ver como é que, talvez não sei se dá mais para contar histórias para adiar o fim do mundo, mas como é que a gente vai contar histórias para um outro mundo, né? Onde seja possível outras relações. Né, esse outro Sim. mundo. Marília, muito obrigada pela sua participação, foi muito enriquecedora aqui para a gente. A gente vai se encontrar aí nessas frentes de luta, nesses frontes, e vamos mantendo e continuando esse diálogo aqui e em todos os canais aí, as frentes que a gente tem da nossa luta. Obrigada mais uma vez. Até a próxima. Até, obrigada, Pagu. Fique em casa, viu? Fique em casa, por favor. Tchau, um abraço. Um beijo, meu bem. Até mais. Até. Bom, gente, esse foi o Papo com o Pagu de hoje com a Marília Cine, da Coalizão. Quero deixar aqui para vocês um recado que é muito importante que a gente se some nas frentes aí das lutas ambientais, de nós, povos indígenas, das comunidades tradicionais, ribeirinhas, quilombolas, que a gente consiga pensar esse processo de pandemia do coronavírus, mas também as discussões sobre colapso ambiental, colapso climático, como as possibilidades que a gente tem de concretamente rever o nosso modelo, de rever a forma como a humanidade tem vivido, e deixar aí para vocês o convite a todas e todos de se somarem nessa luta, de virem junto com a gente nessa pauta e nessa discussão. Fique em casa, fique em segurança e até uma próxima.